Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, dia 20 de agosto, uma quarta-feira. Vamos orar a Deus para que Deus venha abençoar esta meditação da Palavra de Deus, para que tudo venha a ser dirigido na inspiração e na verdade da Palavra de Deus. Santo Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, nós te oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito venha sobre nós, nos dirigir a palavra, que o Senhor venha falar a cada um aquilo, ó meu Deus, que o Senhor deseja e que já está escrito em Tua palavra. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, o manual dos céus para nós pecadores aqui na terra, para saber dirigir a nossa vida pela verdade de Deus, para obtermos a vida eterna, nós que cremos e obedecemos em Sua palavra. O nome do assunto desta meditação de hoje, a adoração a Deus em espírito e em verdade. Temos falado aqui várias vezes que fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus, de corpo, alma e espírito. No início de tudo, o primeiro homem, Deus pegou o pó da terra, formou, depois soprou o seu espírito e colocou a alma, fez ele ser alma vivente. Temos que entender bem isto, porque tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas concernente à criação de Deus. Deus criou o homem, formou, fez ser semelhante a ele, mas concernente a sermos filhos dele, que será algo que falaremos em outra meditação futura, aí é outra coisa. Porque depois que o homem pecou, o primeiro homem, na pessoa de Adão, o homem ficou distanciado de Deus, passou a ser uma pessoa, uma criatura pecadora e ficou destituído da presença de Deus. Foi cortado da presença de Deus através do pecado. Mas Deus em Cristo faz com que o homem seja adotado e formado filho de Deus. Isso será um assunto para o futuro, para que as pessoas se atentem, tenham o discernimento espiritual para entender as coisas de Deus, os planos de Deus. Então vamos lá, hoje falaremos tão somente da adoração a Deus. Como se deve adorar a Deus? Porque Deus fez nós, seres humanos, para viver em sua presença e o adorar, para o louvor da glória dele. Nós temos como texto bíblico aqui João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pois é, Deus procura pessoas para reatar a comunhão com Ele, para estar na presença dEle, para o adorar novamente. E o adorar em espírito, com inteligência, saber o que está adorando. E em verdade, com sinceridade do ser, do mais profundo do ser, com verdade. Vamos falar de
4, 5 tópicos, ou como queira dizer, 5 pontuações também pode ser. Vamos para o primeiro tópico. Temos que ter a consciência de quem estamos adorando e com um entendimento racional. Em João, o Evangelho, esse mesmo livro, capítulo 4, versículo 22. Vou ler, depois nós vamos tecer comentário. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Você tem que saber a quem está adorando e como está adorando a Deus. Temos que saber. A palavra de Deus, Jesus disse, olha, ele estava falando aqui, você pode ler todo o contexto, ele estava falando para uma mulher samaritana, que ele ali estava mostrando a ela, para entender o que é adorar a Deus, e sobre a sede de ter Deus na vida da pessoa. Então, Jesus falou, a salvação, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Deus escolheu o povo judeu, para manifestar a palavra dele, para o povo ensinar a toda a nação judaica em Israel e as demais outras nações. Foi um povo escolhido por Deus. Então o povo judeu, Jesus falando, aquela mulher dizendo que o povo sabia a quem adorava, sabia quem era o verdadeiro Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Você tem que saber quem está adorando e como adorar o verdadeiro Deus. É isso que Deus quer que todos venhamos a conhecer e a aprender. A quem é o verdadeiro Deus e como adorar Ele. E é isso, adorar com entendimento, de uma forma racional, com a consciência bem inteligível, bem racional. Não adorar a Deus de qualquer forma. Há pessoas que adoram da sua própria forma adorar a Deus. Não, tem que ser da forma inteligível, da forma do jeito que está escrito nas Escrituras. Vamos para o segundo tópico, que nós vamos tecer muito comentário, falar muito sobre esse segundo tópico. Adorar em espírito, como já falamos, com inteligência, saber o que está adorando, com entendimento. Em espírito, olha só o que significa. Temos que ligar nossos pensamentos em Deus com plena convicção de fé e sede de manifestação de Deus. Então você tem que adorar a Deus com entendimento, no espírito, ter sede de Deus, ligar seus pensamentos de forma que seja bem íntima e com inteligência você adorar Ele. É dessa forma que Deus se agrada de uma adoração. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz assim, cheguemos com verdadeiro coração de inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só, ter o coração verdadeiro, uma inteireza de fé. Você tem que entrar na presença de Deus com inteireza de fé, um coração verdadeiro e começar a falar com Ele, a adorar. É esse tipo de adoração. Você tem que ter um coração com uma grande certeza de fé, sem dúvida. Você não pode adorar a Deus de qualquer forma ou de uma forma ensinada por homem através de dogmas. Não, você tem que ter sua própria particularidade, certeza de fé, um coração verdadeiro e falar com Ele, entrar na presença dEle e adorar. Agora sim, nós temos livre acesso. Todo mundo tem livre acesso para falar com Deus em qualquer canto que esteja da terra ou
no lugar que você esteja, você pode entrar na presença de Deus. Quando o, o homem pecou, foi cortado a comunhão com Deus. Mas quando Jesus morreu ali na cruz e o ressuscitou, abriu acesso para toda e qualquer pessoa com um coração convicto e puro, verdadeiro, pode falar com Deus e adorar a Deus. Continuando aqui, para adorá-lo por tudo que Ele é, fez e continua fazendo em nossas vidas. Então, adorar a Deus, para você servir a Deus, não é pelo que Deus vai dar a você, de forma alguma, é pelo que Ele é e pelo que Ele já fez. Ele é Deus santo e nos deu a salvação e cuida de todos nós. Então tem que haver essa consciência. Eu vou para uma igreja, eu vou adorar a Deus porque eu quero que Ele me dê isso, eu quero que Ele faça isso. Não, você tem que adorar a Deus, ter Deus como Deus na sua vida, pelo que Ele é. Como assim? Pelo que Ele é, pelo que Ele é Deus, pelo que Ele já fez por nós, dando a salvação ali na cruz através do seu Filho Jesus. Vamos para o terceiro tópico. Adorar com entendimento. Você tem que saber por que está adorando a Deus. Por que, que eu estou adorando a Deus? Por que, que você está adorando a Deus? Porque Ele nos deu a salvação, porque Ele é Deus e porque Ele é santo e Ele é o único Deus que deve ser adorado. Continuando, só se consegue amar e adorar a Deus de forma inteligente, com entendimento racional e por meio dos ensinos de Deus. Você só consegue adorar a Deus com, com entendimento, no espírito, com sabedoria, quando você entende quem é Deus e entende os ensinos de Deus, aí você consegue adorar com entendimento. Há pessoas que adoram de todas as formas e às vezes não sabem nem estar adorando a Deus de uma maneira fanática, de uma maneira que não sabe o que está adorando coisas da forma que o homem ensinou, mas você tem que adorar com entendimento e por meio dos ensinos de Deus. Isso está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 37, que Jesus fala para o povo ali, dizendo assim, vocês têm que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então você tem que saber por que está amando a Deus, saber por que está adorando. Adorando por quê? Porque Ele é o único Deus e você está o adorando porque você ama Ele, ama porque você obedece, você crê nos ensinos dos mandamentos e você está praticando. Então você está adorando com esse entendimento que Ele é tudo, que você está adorando com sua alma, de coração e com entendimento. Você não está adorando por meio de fanatismo ou de qualquer forma ou da forma que o homem ensina. Não, você está adorando a Deus com entendimento do jeito que está escrito na palavra de Deus. Aí você está adorando conforme o entendimento das escrituras da palavra de Deus. Você está adorando de uma forma sábia e sabe o que está adorando e por que está adorando. Vamos para a quarta pontuação, o quarto tópico, que diz assim, adorando em verdade. Você tem que adorar com verdade, com sinceridade. Você tem que adorar a Deus convicto de uma verdade, de uma sinceridade no íntimo e da verdade que você conhece quem Ele é pelas Escrituras. No Salmo 51, versículo 6, diz assim, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, todas as pessoas que amam a Deus com a verdade do seu íntimo, isso é ser sábio, é ter uma adoração a Deus com sabedoria, com entendimento. Vamos para o segundo tópico e aqui já estamos concluindo.
adorar a Deus no nosso interior, dentro de nós. Não é a fórmula do homem que escreve, ó, você tem que falar essas palavras para Deus, ó, você tem que adorar a Deus, fazer isso, ó, você tem que fazer isso para poder ser aceito em adoração a Deus. Não, você tem que adorar a Deus aqui dentro de você, com suas próprias palavras, com seu próprio ser. Você tem que falar para Deus. Você tem que falar para Deus o que está dentro de você em adoração. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não ia citar não, mas eu vou citar um exemplo. Vamos adorar a Deus. Eu estou numa igreja ou estou de serviço final de semana, estou lá, sozinho com Deus, e começo a adorar a Deus dentro de mim, com minhas próprias palavras. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é o meu tudo. Eu estou aqui trabalhando, mas eu te louvo pela salvação. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor, do teu Espírito, para poder te servir e poder fazer a tua vontade. Isso é suas palavras de dentro de você, aonde você está falando isso para Deus. Isso é adorar a Deus com entendimento e com verdade. E outra que eu vou falar aqui, mas que fique bem claro, Olha só, o nosso interior é o nosso altar. Entenda isso. Você, o seu espírito, a sua consciência, a sua alma, o seu ser é o altar de Deus. Está escrito, pessoal, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia em, em, em Hebreus capítulo 10, em 1 capítulo 6, em várias partes da Bíblia diz que nós somos o templo, o altar de Deus. Desperta para isso, para essas verdades bíblicas. Então, o nosso interior, o seu ser para com Deus é o altar dele, onde ele vem e se manifesta a presença dele. Eu vou ter que ler isso. Eu não ia ler não, mas eu vou ter que ler. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, 16. Aí depois eu vou ler mais outras coisas aqui, para que as pessoas possam se ater às escrituras, porque tem muita gente que não ensina direito às escrituras e as pessoas são enganadas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Vou repetir, porque nós somos santuário do Deus vivente. Santuário significa um altar, a moradia. Habitarei e andarei com eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo, ele habita dentro do nosso ser, no nosso espírito. Vamos continuar, agora vamos ler outra referência bíblica. Aqui nós falamos a Bíblia, a verdade, da forma de Deus, não da forma dos homens, porque os homens podem adulterar a palavra de Deus, mas quando há homens sinceros, imbuídos de verdade, de amor pela justiça, a verdade, aí é outra coisa. Primeira epístola de Pedro, Novo Testamento, já próximo ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: vós também, olha bem, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por meio de quem? Por meio de uma igreja? Por meio de um pastor? Por meio de um bispo? Por meio de um padre? Não. Olha aqui. Por meio de Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo, nós vamos falar nisso as próximas meditações sobre pedra angular. Para quê, Neto? Irmão Severino Neto? Para fazer isso, ó. Abrir a mente do povo que não estão sendo instruídos com a verdade de Deus. Mas Deus tem levantado homens sinceros
para falar a palavra de Deus com verdade. Então, nós somos, nosso ser é o santuário, é o altar de Deus, para Deus se manifestar dentro de nós e nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Vamos falar com Deus. Ó Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta meditação. Que haja um despertamento, um discernimento espiritual no meio do povo, daqueles que vão ouvir, Senhor, assistir esta mensagem, que sejam tocados pelo poder do Espírito da Tua Palavra e que sejam abertos a mente, o discernimento para entender que nós somos o teu altar, que nós temos que adorar com verdade, com sinceridade, em espírito e com entendimento pelas Escrituras. É isso que nós te suplicamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ótima quarta-feira, bom dia. Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.